Boa noite, Oswaldo. Boa noite, Fábio. Tudo jóia? Muito frio Tudo ainda? bom? Bem gelado. É, Diz que vai esfriar mais amanhã. aqui tô no da Serra, aqui mais gelado ainda. Imagina. Não vai enfrentar o frio. É, isso aí. Pedi Vamos que vamos. avisar o pessoal, me pedir desculpa que segunda-feira passada tive um problema de internet aqui em casa. Era um cabo dobrado, acredita, cara? Um cabo de fibra estava dobrado. Ó, Eu tava sofrendo há meses com o negócio. Era só o cara veio e deu umas já pensou? desdobradinhas assim, ficou bom. Faz parte. É, Até a gente saber. vamos Muito começar com bem. gotas de paz, então? Sim, Vamos lá. vamos lá. Mensagem 111, harmonia e paz. Tenhamos como meta e objetivo na vida a harmonia e a paz interior. Quando nos dispusermos a viver sem confrontos, sem guerras, sem lutas por orgulho, poder e vaidade, estaremos a caminho de um mundo de paz, onde reinarão a harmonia e o amor. Nosso Pai Celestial nos criou com a intenção de que, com o entendimento e a evolução, possamos chegar a esse nível de convivência com os nossos irmãos de jornada, ou seja, onde só haja lugar para o respeito mútuo, a fraternidade e o amor. Vivamos pela harmonia e pela paz, pois todos terão somente a ganhar com isso, além de nos livrarmos de muitas dores e sofrimentos. Comecemos assim, buscando criar dentro de nós e de nossos pensamentos um sentimento de harmonia, serenidade e termos dado um passo em direção do nosso crescimento e daqueles que estão ao nosso redor. Se quisermos viver num mundo de paz e amor, comecemos por nós mesmos. Bom, acho que isso é lição básica, né, de qualquer coaching de convivência, qualquer líder religioso, qualquer religião. Você tem que começar por você mesmo, né? Você não consegue mudar as outras pessoas. Por mais que a gente, na nossa adolescência, a gente quer mudar o mundo, né? Mas o mundo que a gente tem que mudar é realmente o mundo que está dentro da gente. E a gente só percebe isso com o passar da idade, né? Com o passar do tempo. Por mais que falem, por mais que deem subsídios para a gente tentar acreditar nisso, a gente só cai em consciência mesmo quando realmente a gente vê que o mundo, né, ele só muda quando os próprios, né, cidadãos mudam internamente, né? A gente não consegue mudar ele, o exterior dele, né, Oswaldo? E diz assim: comecemos por nós, buscar em nós harmonia e serenidade. Falando em serenidade, eu lembro daquela oração, né, da serenidade, que é muito falada, né? Para você buscar a serenidade, você precisa começar a entender, né, o que acontece, né? Então, eu acho que na oração da serenidade que fala, né, que eu tenha serenidade, né, para entender, na verdade, as coisas. A gente precisa de tempo, mas a gente precisa de um conhecimento espiritual, né? A gente percebe que quando a gente não tem isso, a gente briga por besteira, né? Por coisas que não deve. E como você falou, e quando a idade vai passando, as pessoas vão tentando reconhecer isso, né? Que não vale a pena ficar brigado com alguém, né? As pessoas buscam perdoar quando estão lá se aproximando daquilo que eles entendem de um final de vida, né? Percebe quanta besteira fez, como você falou, quando a gente é jovem, a gente quer mudar o mundo e ao mesmo tempo também a gente briga, né? Bastante. Então a gente culpa todas as pessoas, a gente culpa as coisas por acontecimentos, né? A gente tem feito esse estudo do Evangelho, né? E assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, segundo o entendimento que os Espíritos nos dão, né? Que a maioria das coisas a gente fez, a gente veio no mundo porque a gente merece esse mundo, a gente vai às vezes lutar com algumas coisas e não vai conseguir porque a necessidade que a gente tem de passar nesse planeta e por certas dificuldades e aprender com elas. E a serenidade chega quando? Quando você para de brigar com isso, né? Quando você para de brigar
porque eu queria que fosse assim, eu queria que fosse daquele jeito, né? Eu gostaria que a pessoa fosse do jeito que eu quero, e a gente não vai conseguir, né? Mas o dia que a gente estiver em paz, né, lá com harmonia dentro de mim, eu olho as pessoas fazendo as coisas e busco, nem Jesus, né? Eu falo assim, eu fico imaginando Jesus vendo a gente fazer as besteiras que a gente faz, né? E como diz, ele vai ficar triste? Não. Ele vai ficar preocupado? Não, mas ele vai falar, nossa, né? Poderia ser diferente, antecipar e passar por isso mais rápido. Mas a gente precisa aprender com o tempo, com as experiências. Então, o que, que são as experiências que vêm na vida da gente? São as experiências daquilo que a gente precisa aprender. Então, quando eu não vivo em paz, qualquer coisa que aconteça no universo me tira, né, do sossego. E quando eu estou em paz, o mundo está caindo e eu consigo estar buscando ali, não, não é assim, calma, vamos pensar, vamos analisar, né, por que está acontecendo assim, o que, que a gente pode mudar, né, e não sair atropelando tudo, né, quebrando tudo sem necessidade, né. Então essa serenidade é, na verdade, uma evolução espiritual, né, quando eu vou buscando nas coisas que eu faço experiências vividas para falar, não, eu já não posso mais fazer dessa forma, não, isso, desse jeito que está indo não vai dar certo, né? Por que, que eu vou brigar? Não tem motivo. Quer dizer, a gente vai buscando nas experiências vividas, né? Então a gente fala assim, a experiência vem, né, das coisas que você fez várias vezes e em um momento você vai falar assim, bom, acho que não dá mais para ser dessa forma, né? É. Isso é evolução. A gente lembra sempre, né, que o céu católico, né, o céu e o inferno, ou o umbral e as colunas espirituais, depende do nosso nível vibratório, né? Então, se a gente está bem por dentro, com certeza, tanto no mundo espiritual como aqui no nosso mundo já material aqui, a gente pode estar trabalhando dentro de um presídio, né, dentro de um pronto atendimento, né, um sábado à noite cheio de acidentes chegando e você tá bem por dentro, né? Tá atento a trabalhar pelo bem. Ou você pode estar trabalhando num lugar super espiritualizado, dentro de um centro religioso, dentro de um lugar legal e tá se sentindo horrível, como se estivesse no lugar mais solitário e infernal do mundo, né? Então cabe a nós mudarmos por dentro, né? Cada um achar o seu céu, sua colônia espiritual, seu lugar melhor, já em vida aqui mesmo, achar dentro da gente, né? Tem até um ditado que diz, né? O viajante que fala, né? Procurei em todos os lugares da Terra os lugares mais bonitos do mundo, né? E fui encontrar ele dentro de mim, né? Que é quando ele se encontra, quando a pessoa se encontra, realmente é a maior viagem que ele faz para si próprio. Paz de espírito. É. Vamos iniciar a oração, Zé? Vamos. Então nós vamos levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam pela fé que Jesus nos ensinou. Nós vamos iniciando esse nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Sim, seja. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Seja. Então vamos lá, hoje semana retrasada a gente encerrou o capítulo 12, né? E hoje a gente começa o Sim. capítulo 13, que é
Sim, O título dele aqui é que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Então a gente vai começar a passar pela parte da caridade, né? Como fazer a caridade, né? Como se comportar nesse sentido, né? Então vamos lá. sim. Fazer o bem sem ostentação. Parágrafo um, 2, 3 e 3. Vou ler, depois o Oswaldo faz uma breve explicação aí. Passagem de Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 4. Tomai cuidado de não fazer as vossas boas obras diante dos homens para serem vistos por eles. De outro modo, não recebereis a recompensa do vosso Pai que estás nos céus. Então, quando derdes esmolas, não façais soar as trombetas diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Eu vos digo em verdade que receberam sua recompensa. Mas quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, o que dá a vossa mão direita, a fim de que a esmola esteja em segredo. E vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, dela vos entregará a recompensa. Outra passagem está em Mateus capítulo 8, versículo 1 a 4. Jesus, tendo descido da montanha, uma grande multidão do povo o seguiu. E ao mesmo tempo o leproso veio a ele e o adorou, dizendo-lhe: Senhor, se quiserdes, podereis me curar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o e lhe disse: Eu quero, estás curado. E no mesmo instante a lepra foi curada. Então Jesus lhe disse: Guardai-vos de falar disto a alguém, mas ide vos mostrar aos sacerdotes e oferecei o dom prescrito por Moisés, a fim de que isso lhe sirva de testemunho. Agora é a explicação de Kardec. Fazer o bem sem ostentação é um grande mérito. Ocultar a mão que dá é ainda mais meritório. É o sinal incontestável de uma grande superioridade moral. Porque para ver as coisas do mais alto que o vulgo, é preciso fazer abstração da vida presente e se identificar com a vida futura. É preciso renunciar à satisfação que proporciona o testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que estima a aprovação dos homens mais do que a de Deus prova que tem mais fé nos homens do que em Deus, e a vida presente é mais para ele do que a vida futura, ou mesmo que não crê na vida futura. Se diz o contrário, age como se não cresce no que diz. Quando há Quantos há que não prestam a um serviço, senão com a esperança de que o beneficiado irá gritar o benefício sobre os telhados, que na claridade darão uma grande soma, e na sombra não dariam uma moeda. Por isso Jesus disse: aqueles que fazem o bem com concentração já receberam a sua recompensa. Com efeito, aquele que procura a sua glorificação na terra, pelo bem que fez, já pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada. Não lhe resta a receber senão a punição do seu orgulho. Que a mão esquerda não saiba o que dá a mão direita. É uma figura que caracteriza admiravelmente a beneficência modesta. Mas se há modéstia real, há também a modéstia simulada, o simulacro da modéstia real. Há pessoas que escondem a mão que dá, tendo cuidado de mostrar-lhe um pedaço, atento se alguém não a viu esconder. Indigna paródia das máximas de Cristo. Se os benfeitores orgulhosos são depreciados entre os homens, que será deles, pois perto de Deus? Esse também receberá sua recompensa na terra. Foram vistos e eles estão satisfeitos de terem sido vistos. É tudo o que terão. Mas será, pois, a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado, que lhe impõe de alguma sorte testemunhos de reconhecimento, lhe faz sentir a sua posição em exaltando o preço do sacrifício que se impôs por ele? Ó, para esse não há nem a recompensa terrestre, porque será privado da doce satisfação de ouvir abençoar seu nome, o que é um primeiro castigo do seu orgulho. As lágrimas que secam em proveito de sua vaidade, em lugar de subirem ao céu, recairão sobre o coração do aflito e o ulcerarão. O bem que já fez, sem proveito para si, uma vez que o censura, porque todo benefício censurado é uma moeda falsa e sem valor. A beneficência sem ostentação tem um duplo mérito. Além da caridade material, é a caridade moral. Ela poupa a suscetibilidade do beneficiado e o faz aceitar o benefício sem que seu amor próprio sofra com isso, e salvaguardando a sua dignidade de homem, porque alguém aceitará o serviço, mas não receberá uma esmola. Ora, converter um serviço em esmola pela maneira que é prestado é humilhar aquele que o recebe,
e há sempre orgulho e maldade em humilhar alguém. A verdadeira caridade, ao contrário, é delicada e engenhosa para dissimular o benefício e evita até as menores aparências ofensivas, porque toda ofensa moral aumenta o sofrimento que nasce da necessidade. Ela sabe encontrar palavras doces e afáveis, que colocam o beneficiado à vontade em face do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga. O sublime da verdadeira generosidade é quando o benfeitor, mudando de papel, encontra meio de parecer ele, mesmo beneficiado em face daquele a quem presta. Deu uma travada aí. Travou no finalzinho? Travou. Mas acho que deu para terminar. Na verdade, né, nós estamos iniciando um novo capítulo, como você disse, né? Nós pegamos os ensinamentos, nós não, né? O Allan Kardec pega os ensinamentos de Jesus e, e coloca, né? O Allan Kardec pega os ensinamentos de Jesus e coloca numa lógica, numa sequência, numa didática para ficar como na verdade, como uma sequência. Nós estudamos os dois últimos capítulos, né? Amar ao próximo e amar ao inimigo. Então, ele fala muito em amar, em fazer caridade e fazer caridade. Nesse capítulo, né, como a gente falou, ele entra mais diretamente em caridade, mas como se deve fazer caridade, ou como a caridade é vista pelo plano espiritual, vamos dizer assim, pelas leis de Deus. Então, o nome do capítulo né, vai ser diferença de um para outro, mas é que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Olha que interessante, né? Quando a gente vai falar em caridade, a gente vai escutar bastante aqui, né, a palavra obras, né? Eles falam que são obras. Caridade é a obra de Deus, é você colocar o amor em benefício de alguém, fazendo alguma coisa, né? Então ele diz assim, fazendo uma obra. E quando a gente faz alguma coisa, normalmente, né, a gente faz com as mãos, né? E assim, de uma forma geral, a mão direita, né, na maioria das pessoas, com raríssimas exceções, eu não sei qual é a porcentagem das pessoas que utilizam a mão esquerda, né, que são os canhotos, mas a mão direita é tida como, né, a que faz. Então, diz assim, como as duas estão muito próximas na hora que você está fazendo alguma coisa, ele diz, né, você faça com a direita, mas nem a esquerda precisa saber. Lógico que é uma figura, como eles usam, né, figura de linguagem, Jesus usa bastante isso, né, mostrando essas figuras, dando os exemplos, né, que às vezes fala assim, mas como que a esquerda não vai saber, né? Quem sabe é o espírito, é o ser que pensa, mas é uma forma de mostrar. Então ele começa dizendo, né, que vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita, e praticamente se explica durante quase todo esse capítulo como se deve, né, fazer a caridade, o que se deve fazer e o que não se deve fazer quando se está fazendo caridade. O item que nós iniciamos, né, que é 1, 2 e 3, ele é fazer o bem sem ostentação. São capítulos de Mateus, os dois capítulos aqui, os dois itens 1 e 2 aqui, são passagens de Mateus, de duas passagens do Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é onde Jesus praticamente nos mostra o que devemos fazer, é o principal ensinamento de Jesus, né, que falam que se ficasse só o Sermão da Montanha, né, a humanidade não estaria perdida. Acho que Gandhi que diz isso, né, que se acabassem todos os livros, mas sobrasse só o Sermão da Montanha, a humanidade ainda teria conserto. Então, 2 capítulos de Mateus, né, o Jesus nos ensinando como colocar em prática, né, os seus ensinamentos, fazer a caridade, né, colocar o amor em movimento. Aí ele diz, fazer uma caridade sem se mostrar. Até ele usa aqui, né, fazer o bem sem ostentação. É uma palavra que
passou a ser usado aí recentemente pelas pessoas, né? O ostentar, o se mostrar, o se exibir, mostrar coisas, né? Então Jesus já começa, né? Aliás, Allan Kardec começa dizendo que nós devemos fazer o bem sem ostentação, né? Sem querer se exibir, sem querer se mostrar, sem o desejo de atrair a atenção. Nós vamos perceber, as pessoas têm uma preocupação muito grande de dizer que faz caridade, né? As pessoas gostam de fazer caridade, mas as pessoas gostam muito que as pessoas saibam que ele faz caridade, né? As pessoas não querem fazer caridade, as pessoas querem parecer para os outros que fazem, né? Nós vamos perceber que um dos problemas que mais nós temos de inimizade e de, vamos dizer assim, né, de brigas que a gente tem com as pessoas, a maioria delas é naquilo que as pessoas dizem que eu fiz, eu ajudei, eu fiz tanto pela pessoa, nossa, eu fazia pela pessoa e a pessoa, né, falou mal de mim, ou a pessoa falou alguma coisa, ou a pessoa não reconheceu. Nossa, quanta ingratidão! A palavra que mais aparece nas confusões entre pessoas está nas pessoas dizerem que não foram reconhecidas naquilo que ela fez, ou seja, a pessoa quer se exibir naquilo que ela faz. Então, a primeira coisa que surge de briga é a pessoa não reconhecer o que eu fiz para ela. Nossa, eu fiz tanto por ela e mesmo assim a pessoa fez isso, né? Então a gente percebe que nessa fala a gente já percebe que as pessoas querem reconhecimento naquilo que elas fazem. E a primeira explicação, né, de Jesus nesse capítulo é colocado duas passagens aqui, né, que Jesus, né, o primeiro item aqui que a gente iniciou, o item 1, ele já diz assim: tomai cuidado para não fazer vossas obras serem vistas diante dos homens. De outro modo, não recebereis recompensa alguma de vosso Pai que estás no céu. Aí ele usa, né? Quando der esmolas, não façam soar a trombeta, né? Olha, gente, eu tô dando uma esmola aqui, avisa todo mundo, para tudo aqui, né? É que nem, acho que hoje, em algumas lojas, né? Quando há uma venda, e acabou de acontecer a venda, a pessoa corre lá e bate um sininho dentro da loja, né? Para avisar que vendeu, né? Soando uma trombeta. E as pessoas, na verdade, querem isso. Então, Jesus já começa dizendo nesse item de Mateus, né? Quando, né? Tomai cuidado para quando for fazer uma obra, né? Ou seja, fazer uma caridade, que elas não sejam, né? Fazer com que elas não sejam vistas. Assim, aparece, né? Alguns, né? E hoje as pessoas querem muito a propaganda e a gente percebe isso, né? Eu me lembro bem, né? Que eu trabalhei no centro espírita ali em São Roque durante muito tempo e a gente fazia bazar. E o bazar era com a intenção de arrecadação de dinheiro para que o centro pudesse se sustentar sozinho, né? E as pessoas que iam participar do centro eram duas ou três, elas não entendiam aquilo como sendo algo que pudesse trazer benefícios, né? Aqueles benefícios que pudesse ajudar os outros com um dinheiro que não era arrecadado dentro do centro diretamente, mas com coisas doadas, transformar em dinheiro. Mas quando resolveram fazer um almoço lá, para servir almoço para as pessoas que nunca tinham ido resolveram ir, né? E tiravam fotos e colocavam. Então a gente vê que as pessoas, elas precisam aparecer, elas precisam mostrar para os outros que elas fazem caridade. Então a gente percebe que é uma preocupação de Jesus. A gente fala assim, 2000 anos ele esteve aqui na Terra e ele falou disso. Allan Kardec faz isso, né? Em 1857, este livro aqui escrito em 1864, e ele põe um dos capítulos
falando isso. A gente fala assim, já passa aí mais de 160 anos, e nós estamos falando disso hoje, e mesmo assim, ainda as pessoas não entenderam isso. Mas o que eu acho interessante é que ele fala assim, se fizer isso, se você ficar se mostrando a fazer a caridade, essa, apesar de ser uma caridade, ou seja, da pessoa receber um auxílio seu, o que você fez perante Deus, ele não terá méritos. Se você fez para se mostrar, se você fez para tirar proveito, você fez, né, com a intenção de se mostrar. Essa é um primeiro entendimento, né? Ele fala assim, obra é colocar em prática o amor ao próximo. Ele diz assim, se nós fizermos com ostentação, não recebemos nada de Deus, né? A gente percebe que naqueles estudos que a gente fez recentemente, Jesus fala, tomar cuidado com orgulho, com vaidade, né? Um monte de coisinhas. Mas nós percebemos que quando entra na caridade, nós vamos perceber que o orgulho continua ali, né? Porque eu não estou fazendo uma caridade para ajudar alguém. Eu estou fazendo uma caridade para me ajudar. É. Eu estou fazendo uma caridade para eu ser reconhecido. Então a gente vai percebendo que a caridade perde o valor. Não para a pessoa que recebeu. E muitas vezes também, né, Mas Oswaldo? ela perde. Muitas vezes também Pode você, falar. o estímulo da caridade é para você, como se diz, né, os cristãos antigos, para ganhar seu pedacinho no céu, né? Vai para um lugar melhor no seu desencarne, porque foi aprendido assim, que quem faz a caridade vai para o céu, quem não faz vai para o inferno. Então a pessoa aprende que tem que fazer caridade, ela faz, mas às vezes a pessoa, ninguém fica sabendo, mas por dentro é como se fosse uma compra, né, de algo melhor no céu também. Então isso também é errado, né? Na verdade é assim. A gente precisa primeiro, para que a gente possa se melhorar, há a necessidade de eu saber que eu preciso fazer o bem. Então nós vamos perceber que os ensinamentos de Jesus para você ganhar o céu, para você se melhorar, para você evoluir, você precisa ser bom. Beleza? Então eu preciso ser bom. O problema eu não preciso me mostrar que sou bom. Eu preciso ser bom de verdade. Esse acho que é o principal problema. Porque apesar da gente dizer que acredita em Deus, como você está falando aí, se eu fizer a caridade e ninguém souber, dá a impressão que eu não fiz nada. Então Deus não está sabendo o que eu fiz. Se eu não fizer propaganda do que eu faço, como é que as pessoas saberão que eu fiz? É. Mas o que eles querem dizer né, Jesus ele fala assim, não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. Então quem precisa saber, e não é na verdade dessa forma, né? Né, cada vez que eu faço uma caridade lá corretamente, Deus fala, nossa, lá Oswaldo fez mais uma caridade, mais um pontinho no caderno para ele. Não é assim. Na verdade, eu vou criando condições para mim mesmo para alcançar algo melhor. Deixa eu ver, nesta época, por isso que tornam bons e fazem caridade para aparecer. Na verdade, não são só os políticos, né? São todas as pessoas. Eu falo assim, o político ele está ali fazendo campanha porque ele quer vencer, porque tem um partido político ruim, somos nós, né? Que parece que se não aparecer para os outros que eu fiz, não valeu de nada o que eu fiz. Mas saindo um pouco disso, e a gente não percebe, né? Allan Kardec ele começa a falar mais à frente, com relação à pessoa que precisa da caridade. E nós vamos ver em itens mais à frente que Jesus vai mostrar. Não, Jesus vai mostrar não. Allan Kardec vai pegar os ensinamentos de Jesus e nos mostrar, numa sequência, coisas que acontecem para que a gente possa ir vendo como acontece a caridade, como deve ser feita a caridade. Mas uma das preocupações que ninguém tem é com a pessoa que está recebendo a caridade.
quando a gente faz caridade, eu falo assim, caridade, né, no entendimento de Jesus, ela é bastante ampla, né? Aqui a gente começa até falando com esmola, né? A caridade, mais à frente vai ter caridade material e caridade moral, né? A caridade que eu posso fazer dando coisas e a caridade que eu posso fazer não precisando doar coisas materiais. E Jesus diz que essa é uma das mais importantes. Mas sendo material ou sendo moral, né, sendo de ensinamento de ajuda, a caridade ela é: eu preciso me preocupar com o outro. Só que quando nós fazemos caridade, nós preocupamos com nós mesmos, né? Então, assim, aqui até ele fala aqui em dar alguma coisa, porque é difícil. Uma pessoa, as pessoas que são, vamos usar o termo assim, as pessoas que são sacanas, né? As pessoas que nasceram para dar golpe, vamos dizer assim, elas vão dar golpe. A nossa preocupação bastante grande é se eu não estou caindo num golpe. As pessoas caem em uma quantidade grande. Ela acabam expondo pessoas. Né? A Ivete está falando aqui, pessoas que precisam. E é na verdade isso. Eu acho assim, uma pessoa que ela precisa mesmo de uma coisa, e ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa honesta, é muito difícil para ela pedir. E é muito difícil ela sair de uma porta em porta e pedir comida, numa época que nós estamos passando, que existem pessoas que estão passando fome. Né? Assim, a gente tem recebido aqui no portão de casa pessoas pedindo. É difícil você saber se a pessoa precisa ou não precisa daquele material. É. Só que nós queremos, naquele momento, entender se a pessoa precisa ou não precisa. E assim, uma coisa que eu mais ouvi, e eu cheguei a falar isso já algumas vezes, era, né? Vai carpir um lote, vai arrumar alguma coisa para fazer. Naquele momento, a pessoa até gostaria, talvez, de fazer alguma coisa, mas a necessidade, às vezes, dela é muito maior. Né? Talvez ela tenha procurado emprego. Né? A gente vê pessoas no farol, você não tem certeza se aquela pessoa está precisando daquilo ou não. Só que nós queremos ser o dono de tudo, né? Nós precisamos saber ou não se a pessoa tal não está querendo dar golpe. Na verdade, a gente quer estar sempre, como as pessoas dizem, por cima. É. Né? Aqui eu estava assim, estudando para esse estudo de hoje, a gente lê bastante coisa, né? E a gente percebe que as pessoas se vangloriam, né? As pessoas querem estar, por exemplo, eu citei aqui, servindo comida para que aquele pobrezinho que entra pedindo um prato de comida, ele está ali com aquela pose, às vezes com uma roupa bonita, né, com unhas pintadas, bonita, para servir aquele que está necessitado, mostrando que ela, por exemplo, não é uma pessoa necessitada. E, na verdade, esse ensinamento quando nós estamos na Terra, até eu achei bonito, né, uma passagem que eu li, que ele fala assim, nós não somos seres iluminados na Terra que vamos salvar as pessoas que estão precisando. Nós somos seres que estamos na Terra, às vezes, um pouquinho à frente de alguns, mas com os mesmos problemas de todos. Só que no momento que eu vou fazer a caridade ali, eu me coloco numa posição superior. Imagine uma pessoa que está com fome mesmo, precisando chegar até você, se humilhando para ganhar um prato de comida, e você ela com aquela pompa bonita, né? Depois você vai lá ser homenageado nos jornais, nos locais melhores ali, como você fez isso. Você imaginou para uma pessoa que está passando necessidade, né? Nossa, né? Que bacana, é bonito mesmo, né? Aquela pessoa foi a pessoa que me deu um prato de comida. Legal. É. Mas nós nos colocamos naquele momento acima daquelas pessoas. Nós não olhamos aquelas pessoas como iguais, né? Que é o que nos diz a Constituição, mas principalmente os ensinamentos de Jesus. Nós somos iguais perante Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos todos iguais.
Né? Na morte, todo mundo fala, não tem separação de quem tem mais conhecimento, menos conhecimento de ciências da Terra. Não tem separação de quem tinha mais dinheiro, quem tinha menos dinheiro, de quem tinha um cargo e de quem não tinha um cargo. Lá nós somos todos iguais. Nesse momento nós somos diferentes uns dos outros, talvez. Mas na hora da caridade nós temos que tomar esse cuidado. Né? Então, assim, nós vamos perceber ao longo desse capítulo e depois lá na frente do capítulo 15 também, que não é fácil fazer caridade. Não é uma coisa tão simples. E a gente se coloca, né, como você falou, depois que eu aprendo que eu tenho que fazer caridade, eu começo a ter que fazer caridade, eu tenho que mostrar que eu fiz caridade, mas eu faço caridade me colocando acima da pessoa que precisa. Então ele diz que, até ele explica aqui, né, a ideia de Allan Kardec, ele é colocado aqui, ele precisa resguardar a pessoa que necessita. Então ele fala assim, você tem que chegar de uma forma nessa pessoa que você demonstre que você que precisa e não ele. Para que não fique parecendo que ele é um necessitado e você. Por quê? O que acontece normalmente, e depois a gente cobra, né? Eu falei um pouco atrás, a gente cobra nossa, eu ajudei a pessoa e hoje a pessoa nem olha para mim. Significa que quando eu fiz a caridade, eu estava preocupado sim que a pessoa guardasse meu nome, guardasse a minha fisionomia, para dizer, nossa, eu devo alguma coisa para ele. Para que a gente fique perante essa pessoa, né, como ela devesse um favor para mim. Então, a gente percebe o quanto é difícil e quanto a gente está longe de entender isso. Né? Porque a primeira coisa, quando você falar assim, vamos fazer caridade, vamos distribuir cesta básica, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, todo mundo quer fazer. Mas se puder colocar o nomezinho dela lá e depois pôr na foto lá no slide que passa no centro para que todo mundo veja que eu fiz, todo mundo quer aparecer. É. Então é difícil fazer caridade. Por isso que ele diz, a caridade sem ostentação, não só a ostentação de aparecer para os outros, mas a ostentação de parecer para aquele necessitado que você é superior. Né? Então esse item ele fala, né, que ele diz assim, qual será a recompensa daquele que faz pesar seus benefícios sobre o beneficiado? Né? Que lhe obriga de alguma maneira os testemunhos de reconhecimento, que faz sentir sua posição realçando as dificuldades e sacrifícios que se impôs por ele. Você não sabe o sacrifício que eu fiz para trazer essa cesta básica para você. Você não sabe o que eu vou tirar do meu dinheiro para dar alguma coisa para você. Não faz. Né? Nós vamos ver logo mais à frente, que ele diz, é explicado ali, né, o óbolo da viúva é uma outra passagem que tem, que Jesus tenta mostrar isso. É muito fácil para o rico doar uma parte do dinheiro dele. Mas o mais difícil é da pessoa que tem um pouco dividir o pouco com alguém. Né? Aí que eles tentam mostrar isso, qual caridade seria melhor vista por Deus. Por isso que a caridade é daquela... Por isso que Jesus ele tenta mostrar, né, e a gente fica esperando, e várias vezes a gente já falou isso, e a gente ouve bastante isso. Quando eu tiver dinheiro, eu ganhar na loteria, eu vou ajudar os mais pobres. Vai nada. Então, mas eu falo assim, quer dizer que se eu não ganhar, eu nunca vou ajudar, né? Nunca vai ganhar. Eu já tô dizendo para a lei de Deus que só vou fazer caridade quando tiver muito dinheiro. E a caridade, ela não escolhe se você tem dinheiro ou não. Né? A caridade escolhe quando você vê uma pessoa necessitada e o que você pode fazer para ela. E como você pode fazer. Né? Porque a gente fica, não, eu sou bambambam, eu vou dar um dinheiro para você, né? Passa na frente daquela pessoa que está com o chapéuzinho ali no chão e procura na bolsa e põe lá para ele ver. Né? Às vezes você não está dando. É legal quando sai do coração mesmo, eu estou dando. Né? Mas ali está todo mundo vendo. Então ele usa assim, né?
que tem pessoas que puxam, né, a nota maior, uma mais bonita, para mostrar, para parecer que deu, nossa, você viu, a pessoa deu tantos reais, né, É, deu 100, deu isso, aquilo. E não é isso, né? Não é que você precisa dar 100, 200, 300, tem que dar aquilo que possa dar, mas de uma forma que você, que não se incomode, sem fazer careta, né, sem fazer caras e bocas. Por isso que eu falo assim, né? Vai ter uma outra passagem mais à frente do estudo que ele vai falar daquela mulher que sai à noite e vai visitar um, vai visitar outro, carro cheio de roupa, né? Falando, acho que é a irmã Rosália que explica. Então eu falo assim, é um começo de ensinamento para a gente começar a pensar. com certeza. Pensar assim, quem é a pessoa que precisa de caridade? Por isso que Jesus fala, a caridade não é só para a pessoa, né? E por isso que eu assim, me chateia muito algumas coisas que eu já vi, né, nessa minha vida dentro de casa espírita, né? As pessoas fazerem alguma caridade para que os outros vejam, mas às vezes brigando, né? Arrumando confusão entre as próprias pessoas, virando a cara, fazendo fofoca, criando situações difíceis entre pessoas, né? Prejudicando pessoas, mas dizendo que faz caridade, colocando ali, né, para dinheiro e isso, aquilo, mas o que faz no dia a dia? Como é essa pessoa no dia a dia? Então, assim, é muito mais amplo, né? E isso a gente vai começar a ver. Mas, assim, a preocupação de Jesus é tome cuidado ao fazer a caridade, né? Precisa se mostrar, né? O que você precisa, que ele falou, eu preciso sim, Deus precisa saber que eu sou bom, ou eu preciso me tornar um ser bom. Mas para me tornar esse ser bom, eu preciso começar a entender como eu posso fazer isso, né? O que eu posso dar? Será que às vezes ser melhor dentro de casa é melhor do que sair fazendo caridade na rua? Talvez nesse ponto, sim, né? Talvez em algum ponto da sua vida, sim. Então você fazer o bem lá fora, ajudando as pessoas aqui em casa, né? Vamos começar primeiro para dentro de casa, para depois sair para fora, né? A minha esposa ela dá bastante risada que uma vez a gente foi, né, numa palestra, a pessoa falou assim: antes de você sair mudando o mundo, cuidando da fome da África, veja se não tem uma louça na pia para lavar, o quintal da sua casa não precisa de alguma coisa antes de você sair mudando o mundo. Então, assim, são coisinhas, né, muito amplas, mas que a gente precisa começar a pensar, né? A gente precisa começar a olhar, porque aqui numa parte ele diz assim, né, que nós precisamos nos elevar, nisso que Jesus fala do fazer bem sem ostentação, aquele que eleva será rebaixado, aquele que se rebaixa será exaltado, nós precisamos entender, né? Então, quando nós estamos querendo o reconhecimento, e é bem explicado aqui, ele diz, quando eu estou buscando reconhecimento, estou dizendo para Deus que eu não estou preocupado com o mundo espiritual, estou preocupado com o mundo material. Eu quero ficar bem aqui com as pessoas daqui, né? E ele fala assim, mas quando a gente começa a entender mundo espiritual, sequência de vida, continuação, o que menos me preocupa é se as pessoas aqui estão vendo o que eu estou fazendo ou não. Eu preciso estar consciente dentro de mim que eu estou fazendo o melhor. Né? Algumas pessoas vão falar, as pessoas ficam, né, fazendo live, mas não são pessoas boazinhas. As pessoas falam em Deus, mas não são pessoas boazinhas. A gente fala assim, nós não somos perfeitos. Que se fosse perfeito, com certeza nós não estaríamos aqui. Nós somos seres iguais, um pouquinho melhor, outro pouquinho pior, mas buscando um caminho. Então nós vamos errar sim. Né? Mas nós temos que entender que eu tenho que pegar um caminho. Vou errar, mas eu não posso errar duas vezes, eu não posso errar mais vezes. Quando eu errar, a experiência tem que valer. Falar, olha, eu tenho que tomar cuidado com o que eu fiz, a forma que eu fiz, né? Fazendo uma leitura das coisas que acontecem no nosso dia a dia. E aí fala assim, quando a gente lê trechos assim, a gente sabe que já fez alguma coisa desse tipo. Eu falei aqui, eu já uma vez no meu portão, eu falei para uma pessoa, né? Quer carpir um lote para ganhar um dinheiro? Ou qualquer coisa assim. E fala assim, hoje eu percebo que eu tenho que tomar cuidado com isso.
Se eu quero ajudar, tenho dinheiro, dou. Né? Dou o dinheiro. Eu tenho um colega que trabalha comigo, que ele fala assim, eu senti no meu coração de dar o dinheiro. Beleza, é isso. Eu não preciso dar justificativa para ninguém do que eu fiz. Eu não preciso explicar a minha caridade, como ela é feita, como não é. E por isso que ela tem que estar sendo brotada do coração. Então, essa bondade, né, ela vai ter que ser uma coisa que nós vamos ter que viciar em fazer. Né? A gente sabe, e a gente percebe aqui, a gente já falou várias vezes, nós estamos aqui no momento do ano que ninguém se preocupa tanto com a caridade. Mas a gente sabe que quando chega o fim do ano, né, aquele espírito natalino, eu quero dar cesta básica, eu quero montar uma cesta para os pobres, eu vou entregar para os pobres. Não, eu preciso ser uma pessoa boa no meu dia a dia. Se acontecer de eu conseguir uma cesta no fim do ano, dar, sim, mas se eu conseguir dar alguma coisa agora, sim, e se eu não conseguir dar alguma coisa material, mas que eu consiga estar sendo uma pessoa que está buscando o melhor para a vida, né? Do tipo, ser uma pessoa melhor no meu dia a dia em casa, com a minha família, com as pessoas com quem eu vivo, no meu trabalho, não esperar uma data propícia, né? É. E sim, olhando o dia a dia da minha caminhada, olhando como que eu estou agindo no meu dia a dia. Né? Porque às vezes a preocupação de caridade é muito grande, mas a preocupação de melhoria espiritual não é. Então as coisas têm que acontecer conjuntas. O ser bom, ela tem que ser uma coisa constante. Eu não preciso contar as coisas que eu estou fazendo. Quantas caridades eu fiz, mas eu tenho que estar ciente de que a minha melhoria como pessoa, ela tem que estar acontecendo diariamente. Em todas as relações que eu estou tendo, né, com as pessoas, como eu estou me comportando? Como que eu ajo, como eu falo? Né? Como que é meu comportamento dentro do trabalho? Eu falo bastante isso, né? Às vezes algumas pessoas, elas entendem que ela precisa fazer caridade, mas elas não precisam chegar no horário no serviço, ela pode sair mais cedo, ela pode entrar mais tarde, sem que isso implique em alguma coisa. Mas o ser correto nisso também é caridade. Também é uma demonstração de como você é. Por isso que às vezes as pessoas falam, não adianta nada, né? As pessoas frequentam a igreja, falam em nome de Deus, mas e no serviço, no trabalho, no dia a dia, como que elas são? Como que elas tratam as pessoas que estão, né, sob a tutela dela ali? É. Né? Então, assim, a gente vê quanta coisinha a gente precisa. Mas o item de hoje, ele é mais voltado para isso, né? Da tentativa de você não fazer a propaganda do que você faz. De ser bom, que seja mais por exemplo do que por propaganda, né? Que a pessoa fale, pode ser que aconteça, vem uma pessoa e fala de você, nossa, a pessoa fez isso, legal, você não tem como fugir. Mas não precisa você, talvez, fazer a propaganda, mas que a pessoa correta e buscando a melhoria, como dizem as pessoas, né? A gente cobra que o político seja bom, mas a gente no dia a dia não é. A gente faz, muitas das vezes, o que aquele político que a gente recrimina faz também. Com certeza. Ou a gente A faz, gente ou a vai, gente né? faz aquela caridade, né? Daí você aprende isso aqui, mas você deixa um rabinho ali para alguém ver que foi você, né? Não quero que ninguém saiba Sim, que fui eu. Mas no fundo você tá querendo, né? Eu lembro até hoje, um dia que alguém me ligou e pediu, que eu sabia que eu participava do Centro Espírita, pediu uma pessoa passando dificuldade, né? Até um conhecido, acho que por conta da pandemia, eu falei, eu passei o telefone, acho que da Maria, e para pedir a cesta básica, né? Daí eu falei, só que não fala que fui eu, né? Não fala que fui eu que arrumei nada, fala que foi o Centro Espírita, né? Aí a pessoa foi lá, conseguiu a cesta básica, a outra pessoa que tinha pedido para mim agradeceu. Mas a pessoa que recebeu, até hoje, às vezes eu olho para a pessoa assim e falo assim, pô, será que ela não contou para. Será que não contou para o fulano que fui eu que ajeitei aquela cesta básica? Eu penso por dentro, mas mesmo assim por dentro eu falo assim, ele não precisa saber disso. Senão vai ficar com uma dívida que talvez ele nunca vai poder pagar comigo.
E é chato, né? Você saber que alguém fez alguma coisa para você, você não pode retribuir, não pode pagar aquilo. Então, para ele é muito melhor que ele não saiba que fui eu que arrumei. Eu não fiz nada, eu só passei um telefone também. Mas no fundo parece que foi né, no espírito da gente. Toda vez que eu cruzo com essa pessoa, que hoje está bem, graças a Deus, já consegui um emprego, não precisa mais de ajuda. Mas eu vejo essa pessoa, ele me cumprimenta tudo, eu faço, porra, bem que ele podia saber. Mas é uma coisa que está dentro da gente. A Mas gente tem que eu tirar disso, falo, a gente precisa extirpar isso da gente, é né? isso, sim. A gente gostaria, né, de parecer É, para os outros que a gente é pessoa boa, né? Mas a gente lendo isso aqui, você fala, não, eu não preciso disso, eu preciso ser uma pessoa melhor. é, Voltando também, é uma coisa que dá para ser falado, acho que a gente ainda vai ter tempo depois nos estudos da frente para também falar, mas é interessante. Às vezes a gente se preocupa tanto em dar, né, alguma coisa para a pessoa material, mas proporcionar talvez condição, sem forçar, sem cobrança, de que a pessoa consiga alguma coisa, né? Porque assim, alguns centros espíritas, né, que trabalham bem, eles falam, quando uma pessoa vai pedir cesta básica, eles procuram fazer uma averiguação para entender mesmo se a pessoa precisa, de uma forma com assistente social, aquelas coisas. E a cesta básica ela não pode ser dada por muito tempo, né? Ela tem que ser dada no momento que ele precisa, mas você também tem que criar, né? E alguns centros espíritas já fazem isso, criar condições dessa pessoa ter o próprio sustento. não só dar o peixe, mas também ensinar a pescar, né? Ou, de alguma Então, mas forma, eu achei mostrar para ele o caminho certo, né? Do mar. isso, porque na verdade, assim, uma pessoa que precisa de ajuda o tempo inteiro não é normal. Não é bom para ela, não é bom para o mundo. Né? Então ele fala assim, a gente sabe que tem seres que virão com algumas dificuldades que elas precisarão de auxílio até o fim da vida. Mas uma ajuda assim material, ela não pode ser por muito tempo. Porque a pessoa também tem que ter, né? A pessoa que tem hombridade, que tem conhecimento, ela não vai, que as pessoas dizem, ficar na cola ou na aba, né, de ninguém. Ela vai querer, quando tiver mesmo a forma de ela mesma adquirir. E é gostoso, né? Assim, você ter o seu próprio sustento, você mesmo conseguir as suas coisas. É isso que todo mundo quer e uma pessoa com conhecimento mesmo, ela vai querer isso. Né? Então, não só dar o material, mas também auxiliar as pessoas a terem a condição de conseguirem o seu próprio sustento. Até estava lendo, ele falava, né, eu não lembro quem que falou, acho que era num estudo da FEB TV, que ele está falando que alguém citou no livro que as mesmas pessoas, às vezes, que passaram anos pedindo coisas aqui, estão no mundo espiritual da mesma forma. É. Né? Então, a gente fala assim, a condição nossa hoje, ela é uma condição de necessitado, vamos falar assim, nós como necessitado de coisas de Deus. Eu até falava bastante no centro isso e algumas pessoas olhavam um pouco torto para mim. Eu falo assim, uma fila no centro espírita, ela não pode ter o tamanho que às vezes a gente vê que tem para tomar um passe. Né? As pessoas não podem ir no centro, e vou falar pelo centro espírita porque é o local que que eu frequentei a maior parte da minha vida, é o que eu mais entendimento eu tenho. Uma fila de passe, ela não pode ser eternamente grande. Né? Eu falava, eu brincava ainda com as pessoas, o meu sonho é o dia de que eu ver, já que venham 2 ou 3 pessoas que nunca vieram no centro buscar o passe, que as pessoas que trabalham no centro já estejam preparadas, né, já espiritualmente, para não necessitar tanto daquilo e irem mais ao centro para auxiliar aos outros do que receber auxílio. Com certeza. Então nós percebemos, eu falo isso, né, para todo mundo, às vezes assim, quando via, eu dificilmente às vezes tomava o passe, não porque eu era melhor do que ninguém, mas eu entendia sempre que tinha pessoas mais necessitadas do que eu. E se eu fosse na fila do passe, talvez eu tirasse o lugar de alguém, né? Então eu falo assim, o que eu procurei sempre fazer?
né, estar lá no centro espírita, eu já estava recebendo o passe. E preparar espiritualmente para não precisar, não me mostrar tão necessitado. O que nós precisamos, na verdade, é isso. Nós não precisamos, nós não podemos ficar eternamente Deus preciso, Deus eu preciso, Deus eu preciso. Está na hora, em algum momento, de eu falar, obrigado, Deus, agora é minha vez de doar. Talvez seja aí que a gente chegue a essa compreensão de que você viva a vida apenas para ajudar os outros e não mais buscando É, coisas, mais doando do que recebendo. sair da infância espiritual, né? Da infância onde você precisa sempre pedir, sempre alguém te servir, para virar adulto espiritual, né? Tentar é, servir em vez de ser servido. Ser cristão não é fácil, né, Oswaldo? A gente aprende que tem que fazer caridade, mas aprende que tem um monte de particularidade na caridade, que por mais que você faça, você está fazendo errado, né? Isso. Então a gente fala assim, a gente fala em caridade de uma forma, nossa, caridade, caridade, caridade. E aí a gente lê, como diz assim, a gente começa a estudar. A gente pegou um item aqui que, né, pequeno, só de uma frase, e fala assim, quanta coisa dá para aprender? E Jesus ensinou isso, né? É, E a gente fala assim, e a gente fala de caridade como se fosse conhecedor de tudo isso, né? E a gente percebe que a gente não está preparado, mas que a gente precisa, olhando esses ensinamentos, olhar, né, para a gente e falar assim, aonde eu estou errando, né? Onde eu estou pecando? é, O que eu preciso aprender? O que eu posso tirar de lição disso para hoje e, como diz, para a vida, né? E entender que caridade não é só doação, né? De coisas materiais. Também é doação. Mas é ser uma pessoa, né? Como a gente estava falando ali no Gotas de Paz, né? Uma pessoa em paz dentro da gente, né? Fazendo um mundo melhor, né? A gente fala assim, às vezes a gente faz caridade, mas ao mesmo tempo está fazendo inferno na vida dos outros, né? Está sendo. Então a gente fala assim, a gente não tem a noção do que é, na verdade, caridade. Caridade é tudo, né? É o dia a dia, é o entendimento dentro de casa, é o entendimento dentro do trabalho, é o entendimento no trânsito, né? é, E como eu ajo, quer dizer, o que eu sou, né? Não é o que eu sou dentro de uma casa espírita, não é o que eu sou dentro da minha religião. O que eu sou diariamente, né? A todo momento, a todo instante. é verdade. Isso aí, Oswaldo. Vamos encerrar? Vamos, passa a hora. Passa rapidinho. Sim. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, por esse estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, junto dos nossos amigos, junto de nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, aqui no recinto, participantes dessa live, que nós possamos estender nosso pensamento para que esse passe espiritual também possa chegar a todas aquelas as pessoas que necessitam e que neste momento nós possamos lembrar delas, para que essas correntes também possam chegar até elas, também levando um conforto, levando paz, harmonia e auxiliando em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um disponibiliza, colocando nessas águas o remédio, para
desabrigados, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. Assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente em Jesus, se faz presente neste momento, nesta live. Eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Assim seja. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E assim seja. Sim, sim. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Isso aí, Oswaldo. Amém. Acho que deve ter dado uma travadinha no meio, mas já deve ter voltado. Tá bom. Mas voltou. Não, pra mim não Está. travou, não. Acho que travou. A sua imagem chegava pra mim, mas acho que não, a minha não enviava as duas pra frente. Mas tá Tá. bom. Beleza, mas Mas deu certo. graças a Deus. Deus abençoe. A oração foi feita para Tá todos. joia. Que assim seja. Que assim Boa noite pra seja. todos. Até segunda-feira. Amém. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Até a próxima, se Deus quiser. Que assim seja.